Amada, eu time te adoro. Vamos lá para uma leitura. Uma leitura. Vamos fazer da criança interior. Tá muito forte a necessidade hoje de trazer questões da criança interior, tá? Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Eu estou bem, com a graça de Deus. Não quer dizer que seja fácil, nem simples, nem dolor. Quer dizer que quando a gente quer, a gente busca um meio de se sustentar no nosso caminho e de alcançar a graça, né? De permanecer desperto e de permanecer se desenvolvendo, crescendo, né? Nessa busca por cada vez mais iluminação, ascensão, crescimento, né? Porque é o caminho. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele veio para trazer todo esse centro maior de conexão, né, com a filiação paterna, com a divindade sagrada, que é o Antigo de Dias, que é o Todo-Poderoso, né, Criador de todas as coisas, Criador primordial. Então, como filho criador, ele entende profundamente e viveu para mostrar a questão da obediência no nível muito profundo. E se ele mostrou que esse era o caminho da obediência, da entrega, da paixão pela entrega, para fazer aquilo que era necessário, mesmo que fosse difícil, porque nós ficaremos num caminho de conforto, de desobediência, de inconsciência. Por óbvio que não vai funcionar. Então, esse desenvolvimento, essa busca por desenvolver, por se alinhar com o caminho da obediência, é o meu caminho, é que eu busco ensinar para as pessoas, porque todo mestre ele só pode ensinar aquilo que ele vive e aquilo que ele aprende na prática. E é o que eu tenho aprendido com os mestres ascendidos, né? Todo esse espaço de obediência, de retidão, de acertando os pontos do próprio ego, da própria jornada, né? Nesse caminho de aprender a ter o domínio de si mesmo, se tornar o mestre de si. Então vamos lá. Uma introdução não tão breve hoje, mas eu gosto de passar conhecimento para as pessoas, para elas entenderem como é que as coisas funcionam de fato e sair do centro de ilusão, né? Porque todos nós precisamos buscar a verdade em níveis cada vez maiores, para esse alinhamento maior. Primeira opção é a ponta. Segunda opção, cristal multifacetado. Terceira opção é a pirâmide. Quarta opção é o golfinho. Primeira opção, ponta. Segunda opção, cristal multifacetado. Terceira opção, pirâmide. Quarta opção, golfinho. Espero não me perder hoje nas opções. Deixa eu até afastar aqui. Tá? Primeira opção, trabalhar bastante com o mestre Lanto, com Kenny Chahan, tá? Para esse centro de iluminação, de clareza, de honra à vida. Falar muito da questão do mental, de purificação mental, organização mental, receber a luz no nível muito profundo. Também criar essa estrutura para poder vencer muitas questões de ego aqui, ou as questões relacionadas à existência material. Para o alinhamento no espaço de abundância maior e conexão com o feminino divino, tá? Conexão com a ministra divina. Então, são consciências assim, que vieram para trabalhar a iluminação em graus muito elevados, que escolheu a ponta de cristal, tá? Para vencer a sombra, para tirar véus de ilusão, para esse desenvolvimento, para a cura do feminino tóxico. Para ser a criança solar renascida em luz aqui, com o coração totalmente voltado para os reinos superiores, os reinos galácticos de luz, cumprindo sua missão aqui, se permitindo conduzir pelo coração, pelo poder divino, pelo poder da sua própria divina presença, dos seus eus superiores, tá? Nesse centro de reconexão multidimensional e também nesse centro de desenvolvimento planetário, tá? Esse centro de criação de uma nova geração. Tá? Então, são pessoas que podem ter alguma ligação com crianças também, ou que possam desenvolver um propósito que tem a ver com a criança. Mas é a criança galáctica que veio para poder transformar a Terra. Muitos índigos, tá?
ou crianças cristais, já a nova era, tá? Ou que trazendo consciências nesse espaço. É como se você também precisasse requalificar o seu processo kármico, se você deixar de ser um índigo e se tornar uma criança cristal a partir de um centro de adulto, ou uma criança arco-íris. Por quê? Porque é a requalificação da sua energia, das suas estruturas, tá? E esse centro de amor pelo planeta, desenvolver esse centro de amor pelo planeta, e essa reconexão galaxial, tá? Multiversal, tá? Esse espaço multidimensional muito forte, tá? Muitos com conexões com os arcturianos, ou talvez arcturianos também, desdobramentos em arcturus, tá? Então, eu preciso trabalhar muito com arcturus e Diana, tá? Só que existe aqui o espaço de sombra a ser trabalhado, os perigos, tá? Que vem das criações promovidas pelo seu centro inconsciente. É a revelação disso, para que você possa desenvolver a prudência. Aqui é ser puro como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, a prudência, tá? Existe muito uma questão aqui de uma inocência ou de uma imaturidade, tá? Que você já vivenciou na roda de Sansara. Eu não tô falando aqui de uma única encarnação, tá? Tô falando de várias vidas, de caminhos perigosos já percorridos também nesse centro de pureza, que acabou se tornando, né, fala da revelação de coisas ocultas, tá? A revelação da sombra. O lado oculto da lua. Questões que envolvam Lilith, que envolvam rebeldia, tá? Que envolvam todo esse centro de maturidade, tá? De desobediência a Deus, de criações a partir de um espaço egocêntrico, um centro de distorção da sua verdadeira natureza, que é isso aqui. Então, é esse caminhar na roda de Sansara e essa consciência que busca esse sair das sombras para emanar a verdadeira luz, a verdadeira essência, tá? E trabalhar os aspectos de personalidade, tá? Superar todo o centro de obstáculo, tá? Mas aqui a partir de é ser conduzido, tá? Buscar a condução superior para você enfrentar os desafios da jornada, os perigos, tá? Trabalhar muito a questão de engano, tá? Toda a questão que envolveu conexões perigosas na roda de Sansara. Aqui é um centro mesmo é como se as experiências de transformação que você fosse ser levado, vem muito o casulo e a borboleta, assim. Então, são espaços de muita ruptura. São um centro de muito desafio. Mas são desafios que vão te transformar no que você realmente tem que ser. Então, não se culpe pela jornada ou pelos acidentes que aconteceram na jornada agora exatamente, desde que você esteja buscando a direção correta. Mas tenha atenção também para não se desviar muito da sua rota. Então essa busca é como se você tivesse um GPS e que precisasse continuamente buscar emitir um sinal e receber o sinal do universo para ver se você está no caminho certo de alguma forma, tá? Porque você vai precisar atravessar espaços de muita sombra, reinos sombrios, tá? Para essa busca do seu poder já perdido, encontrar o seu caminho, tá? E superar tendências involutivas, tendências de desconexão, vícios profundos aqui, questões internas muito profundas de desconexão, seja com a vida, tá? Seja com a espiritualidade, tá? Então, assim, fala dessa requalificação dos processos kármicos, mas para realmente você caminhando para isso, para se tornar criança galáctica, tá? E que não fica presa mais às estruturas da Terra, tá? As questões densas, tá? Então, todo esse espaço de transformação para o amor puro, o amor incondicional, então é muito segundo raio, mas o costume também te ajuda a trabalhar esse amor incondicional em níveis muito mais elevados. A gente acha que sabe amar, né? Acha que ama incondicionalmente. Tá? Existem muitas dúvidas, medos a serem enfrentados, tá? Muitas questões de negatividade, pensamentos negativos, tá? Insuficiência a ser trabalhado, não merecimento e não reconhecimento do próprio valor, tá? E muita manifestação disso para que você possa vencer, tá? O desafio, o inimigo interno. Você está falando muito do inimigo interno, não é o espaço de vencer a sombra externa. O perigo não está fora propriamente, ainda que
ele exista. É o inimigo interno, tá? Aquilo que impediu você de se tornar ou de ser aquilo que você já é, tá? Então, existem muitas questões emocionais aqui que precisam ser trabalhado, muita cura emocional a ser perseguida, muita sombra, muita dor, tá? Muitas decepções, tá? Então, essa busca, quem sou eu, que eu estou fazendo aqui? Como eu posso qualificar meus processos de modo a co-criar a realidade da forma que eu realmente desejo? E essa blindagem energética, esse aterramento, tá? Esse oferecimento de dons do centro correto. E aqui fala aprender a co-criar, para que o futuro se manifeste segundo o sonho bonito, e não algo que te traga decepção, limitação. Porque existe, né, todo esse espaço de requalificação das crenças do sistema interno inconsciente, das projeções, do espaço inconsciente, que por conta de toda a energia que você emana e, né, as questões emocionais daquilo que você absorve da realidade, acaba pesando, tá? Então, é focar totalmente no autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que é relevante para mim, tá? Qual é a verdade maior? E fala de pintar com as cores do amor. Raio azul, raio rosa. As cores do amor, as cores da certeza, as cores da força, mas principalmente do amor incondicional, tá? Superar as forças, né? O poder, para você alcançar o verdadeiro poder, que é o amor, tá? O amor superior aqui. O amor que acolhe, inclusive, as partes que não são bonitas da jornada. Mas aqui tem muita questão de sombra, tá? De ponto de sombra que você vai precisar ter atenção e buscar, vida passada, aspectos de personalidade, tá? Aquilo que tá oculto, tá? Seja de personalidade, para revelar o seu verdadeiro caminho, o seu verdadeiro ser, esse espaço de desbloqueio do laríngeo, que vem muito um caminho a ser percorrido, uma porta a ser aberta gradativamente, conforme você cumpre suas lições kármicas. Espaço ascensional de consciência também, tá? Todo centro de mudança de consciência, transformação consciencial que se dá também a partir do espaço que você trabalha a sua cura, seu autoconhecimento, a revelação de si, tá? A revelação do ser multidimensional, muitos venusianos aqui, tá? Muita energia de Vênus. Então, é esse despertar para o amor, mas um amor a partir de um centro de sabedoria. Quem te conduz nesse processo muito intensamente é a mestra Pérola, tá? Tem muita energia dela aqui para te ajudar a vencer o mal dentro, tá? Aqui, vencer a ansiedade social, tá? Vencer todo o centro de repulsa mesmo do outro, daquilo por conta de experiência que já teve, que te feriu, tá? Todo esse centro de conseguir, de se retrair muito por conta de questões, seja que envolva julgamento, ou seja mesmo por conta de medo do julgamento alheio e tudo mais, tá? Então, espaço de desenvolvimento de amor incondicional profundo por si mesmo, autoaceitação, que vai se estender, o que deve se estender para a humanidade, tá? Aquilo que você não consegue sozinho, faz um voto e pede para a espiritualidade te ajudar. Aprender com os conflitos sociais. Entenda, a gente atrai pessoas, situações que trazem dor, sofrimento, decepções, mas elas trazem por um motivo. Então, não focar na dor, sofrimento e decepções, ou fala de não focar na fraqueza do outro, nem na própria fraqueza, tá? Porque quando eu rejeito o outro, é porque eu também me rejeito em muitos níveis, todo espaço de sombra, tá? De fragilidade. Fala muito de trabalhar a tolerância, a compaixão, o verdadeiro amor, que vem da aceitação, né? Do outro como ele é de fato, que a gente tem dificuldade porque a gente não se aceita como nós somos. Imagina aceitar o outro, tá? Então vem toda aquela criança que não era aceita por conta de como ela era e que precisava se enquadrar, ou que precisava ser perfeito, ou que precisava vestir um personagem para ser amada. Então vencer tudo isso, tá? Vencer também os medos de algo que mal lhe aconteça, tá? Trabalhar muito a questão dos medos profundos aqui, porque quando eu temo algo é justamente aquilo que eu vou atrair, tá?
O peso emocional aqui, todo esse trabalho que pode te ajudar, né, buscar a cura, trabalhar diretamente com o Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura, Comando de Cura de Santa Esmeralda, Mestra Pérola, para te ajudar, né, Mestra Ruvena, Mestra Nada, a libertar o peso emocional. Então faça um voto, né, eu preciso, né, de determinadas coisas. Faz um voto, pede direto para a espiritualidade aquilo que você precisa, tá? E cumpra os seus votos diante de Deus. Estabeleça um compromisso, tá? Tem coisa que não vai ser, que você não vai alcançar por meio do voto, mas tem coisa que pode alcançar. Fala aqui da ativação de uma determinada frequência, de uma determinada sintonia que se processa a partir desse centro de fazer um voto. É um despertar da consciência, um alinhamento cósmico em toda a sua estrutura de luz, tá? Que você vai alcançar a partir de um voto a Deus. Então, eu faço um voto a Deus, ele cumpre, seja numa doação, seja num trabalho que beneficia a humanidade, tá? Mas tem esse centro aqui. E aquilo, né, ou trabalhar mesmo sua cura sozinho, ou buscar profissionais que te auxiliem nesse sentido. Mas tem muito essa integração com a sua própria divina presença que deve ser buscada, essa soberania espiritual, tá? Soberania espiritual. E aquilo onde a sua mão não alcança, a sua força não alcança, Deus tem a força para alcançar. Então, Deus é o Deus de milagres, tá? Tem muita energia de Citael, Deus de milagres, trazendo algo impossível, manifestando o impossível na sua vida. Tá? Essa confiança, tá? Esse centro de fidelidade, porque Deus, ele é absolutamente fiel, né? E exatamente. Eu tenho muitas questões relacionadas ao feminino da família para curar, relacionada à crueldade, tá? Toxicidade, dores, sofrimentos, escravidão, servidão, tá? Pactos, contratos relacionados a isso, né? Naturalmente a gente carrega na roda de Sansara. Mas aqui é preciso meditar, refletir e despertar para as influências cósmicas, que o que você está vivendo agora, sair do centro da criança ferida. É minha culpa, é minha responsabilidade, mas o que eu fiz de errado? Tudo é culpa minha, tá? Que é a reatividade humana. A criança gritando. Existem muitas coisas em movimento que não tem nada a ver conosco individualmente, a espiritualidade está falando. Você faz parte de um grande cosmos, que ele está se movimentando de uma forma um tanto quanto brusca, para promover transformação nesse momento. Intensa é a palavra, tá? Mas que ele vai tirar todos do conforto, vai emergir muita coisa. E não tem a ver com você. Então é preciso aprender a seguir o fluxo, tá? Parar de resistir aos processos ou aquilo que você atrai, ou querer segurar as coisas, a espiritualidade está falando. Para de querer segurar as coisas, o medo infantil da mudança, da transformação, tá? Agora é a hora de trabalhar muito as transformações daquilo que você absorve empaticamente. Como eu faço isso? Invocações, né? Orações, tá? Atuações diretamente com os mestres, processo de cura, né? A mesa quântica ajuda a mesa cósmica, né? Também processo de cura à distância. Mas esse centro também de trabalhar muito forte com o terceiro raio, tá? Muita energia do terceiro raio e sexto raio. Raio da devoção aqui. Mestra Nanda e Mestra Nada. Maria Dona Graça, Rovena e Vitória. Mesmo trabalhar muito com a energia do Espírito Santo para desenvolver essa transformação daquilo que você absorve empaticamente, tá? Para liberando os seus corpos inferiores, porque como você empata, muito sensível, acaba absorvendo do coletivo e isso sobrecarregando o seu campo. Então, às vezes você acha que você está sendo negativo, mas essa negatividade ela é externa que você está absorvendo, não é você. Então, para de achar que tudo é você, a espiritualidade fala. Você está assumindo uma postura de culpa que a criança assume. Se os pais separam, a culpa é do filho, a criança se sente culpada. Se os pais brigam, a criança se sente culpada. Então, parar de vibrar na culpa e se permitir ser livre para entender que tem muita coisa além do nosso quadradinho acontecendo e interagindo ao mesmo tempo. E aí é o nosso centro de aprender a fluir, tá? Então, esse centro de buscar integrar essa parte da criança, do medo, da culpa, tá? Da responsabilidade no espaço inadequado, de coisas que são aleatórias, né? Afetam diretamente ela, mas que não estão no poder de decisão dela, certo?
Então, esse espaço de integração e cura no momento dessa opção. Gratidão. Sim. Segunda opção, que eu espero que seja essa. Espero que todos estejam bem, estejam ótimos. Cura da criança interior. Mas eu vou começar com a leitura desse tarô aqui, porque é o que está sendo orientado. Eu sou o perdão, a compaixão. Eu sou invencivelmente protegido contra toda a sugestão externa. Eu sou invencivelmente protegido contra todo ataque espiritual, toda a questão, né? É seguro, né? É seguro viver no planeta, é seguro amar, é seguro caminhar, tá? Tem um espaço de segurança aqui, porque existe muita insegurança, tá? Muito medo, muito condicionamento nesse sentido, tá? Aqui existem tempestades, atuações de outras forças do seu campo, que pode ser esse relacionamento, ou pode ser energias, contratos kármicos, tá? É um tempo de ruptura, é um tempo quando o dedo de Deus, o Yod, te toca para iluminar algo, mas a partir de um centro de ruptura aqui. Quando o raio fere a nossa cabeça de alto a baixo. Tá? Um raio da consciência cósmica. Tá? As tempestades, enfrentar tempestades, tá? E aí tudo vai ficar fora do lugar, ou tudo fica fora do lugar, mas é para ser colocado no espaço melhor. Então tem coisas que são desconhecidas para você, busque informações. Você pode estar se enganando sobre algo ou sobre alguém. Aqui fala da ausência de clareza sobre o que de fato está acontecendo ou as razões primordiais daquilo que está acontecendo na tua vida, o que virá acontecer. Vem muito 8 dias, 8 semanas, tá? Mas aqui é como se enfrentamento de algumas questões que possam refletir um medo profundo, mas que vai fazer justamente levar a sair do cercadinho e experienciar a vida lá fora, tá? E se vencer medos profundos, tá? Que a criança traz. Um centro de transformação, um centro de acreditar que tem asas. Fala muito de tomar para si a liberdade de ser e existir. Tem muitas cores rosa, tá? Pink. Trabalha bastante com rosa, pink. Trabalha muito com a borboleta, com o arquétipo da borboleta. Essa parte de transformação de medos, tá? De espiar lá fora. Fala muito de sair da zona de conforto, de algum centro de que você já construiu como segurança e que você está operando. Mas a espiritualidade quer que você cresça, a sua própria divina presença, tá? Quer que você cresça, se transforme. Tem muita cura aqui, que a divina presença vai trazer. Cura de medos, mas não é um centro fácil, não. É um espaço de transformação muito grande. Você receber cura para você poder emanar cura. Para você trabalhar com cura, para quem trabalha com cura, para você trazer cura para o planeta, ou para você ser uma pessoa curada, o que em si, nesse planeta, já é uma coisa maravilhosa, tá? Então, a gente, né, almeja riquezas desse mundo, né, um centro de desenvolvimento material, mas a verdadeira riqueza que uma pessoa pode ter nesse mundo é ser curada, tá? Ser curada de toda a insanidade que existe aqui, é perpetrada aqui nos espaços ínferos, tá? Seja pelas consciências, seja pelos poderes que regem os planos ínferos, tá? Então é isso, se focar na sua cura, nessa conexão com o arcanjo Rafael, nessa abertura do cardíaco, tá? Expressões de amor, tá pedindo expressões de amor, seja por pessoas, seja para a própria espiritualidade, seja pela sua própria divina presença, tudo aquilo que você fizer agora como um ato de amor, que seja destituído de qualquer sentimento ou desejo de retorno, retornará para você em dobro, triplicado. Tem um espaço que tem a ver com isso, tá? Esse centro de abertura, de transformação nesse sentido, tá? Tem um espaço de colheita, de abundância aqui, de desejos cumpridos, tá?
Então, existem questões aqui que a espiritualidade vai promover. Então, um centro de algum desejo que se cumpre, um centro de transformação, um centro de abundância, tá? E que às vezes essa abundância ela pode nem ser necessariamente material, mas ela se manifestará. Existem aberturas de chaves aqui, que não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua capacidade, é o próprio Cristo que vai trazer a sua divina presença. Muito esse contato com Cristo Miguel, tá? Muito receber dele o que você precisa. Um movimento cósmico aqui positivo nesse sentido, um florescer de uma nova consciência, tá? Você precisa trabalhar bastante também com a Palas Athena no momento e com o Mestre Kuthumi, tá? Para esse espaço de alinhamento, tá? Subir a montanha você sobe só. E aí existe alguém para te ajudar, existe um amor maior, seja sua chama gêmea, seja a espiritualidade, seja o Cristo Miguel, seja uma conexão aí de alma profunda, tá? Então existe um amor sendo oferecido para você, mas é a resiliência para subir a montanha, tá? Alcançar. Tem muita coisa que você não sabe, que será revelada, que está oculta e que depende dessa resiliência. A palavra é essa. E subir a montanha, escolher subir a montanha, permanecer no caminho. Esse subir a montanha, o que é? Desenvolvimento espiritual, escolhas a partir do centro de alma, negação do próprio ego, eu inferior. Para que você possa viver a verdadeira abundância, que é a abundância do amor incondicional aqui. Tá? Você pode ser reconhecido pelo rei, tem muito reconhecimento pelo rei. Quem é uma rei, né? O Cristo Miguel, com certeza. Ele é o verdadeiro rei. Senhor dos senhores, pelo menos desse mundo, né? E claro que acima dele está o grande, todo-poderoso, Antigo de Dias, tá? Então, o espaço kármico aqui que você está enfrentando, você vai precisar buscar o alinhamento e a proteção do Cristo Miguel mais, muito mais, busque mais, tá? Tem um centro de abertura de registros akáshicos, de transformações que não são fofas mesmo, tá? Então, o espaço aqui de você aprender a confiar na sua intuição, o discernimento da intuição, da verdadeira intuição, do que é a intuição, que é a sugestão vibracional inferior. E aí, como é que eu aprendo isso? Recebendo as duas orientações, e aí aprendendo na prática o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é superior e o que não é, tá? Tem algumas prisões aqui que vai precisar libertar, seja no medo, seja no não merecimento, seja no não reconhecimento do próprio valor, tá? Então, existe esse espaço de sair das ruínas, tá? Preso nas ruínas, da busca dessa força, tá? Para realmente conseguir. Então, é um tempo que você precisa meditar muito, muita interiorização. É um espaço de inverno aqui, muita busca interna, tá? Muito enfrentamento, a palavra é essa. Muito enfrentamento das próprias sombras, tá? Do centro de comprometimento, entendendo que as suas necessidades serão supridas, tá? Você não vai buscar a reconexão com o seu eu superior incessantemente. Vem muito isso aqui. Esse desenvolvimento, tá? Então, aqui é mais uma leitura para o adulto do que para a criança. Porque para a criança vemos aspectos de medo mesmo, tá? Ou de aprisionamento num modelo que não funciona, tá? E que você pode desenvolver. É o espaço de empoderamento aqui, né? No centro kármico de estruturas da vida, seja no espaço espiritual, material, humano, em todos os centros, é ter o domínio. Desenvolver o domínio das próprias emoções, da luz, da sombra, tá? Esse retorno ao próprio poder, tá? O poder de superar obstáculos, conflitos, tá? Situações que não são legais, tá? E que estejam influenciando você no momento ou que possa vir, tá? Então, o tempo da sua iniciação chegou e você tá preso. Aqui tem um centro de caos ou de limitação, tá? Ou de transformação da visão, porque não é o que se perde, é o que se alcança. Então, é como se você estivesse olhando muito para o que você está perdendo, ou que se você já perdeu, sem referências do futuro. E você nem precisa tê-las. Fala muito dessa abertura e desse permitir que a espiritualidade supra
É justamente isso, ó. Supra. Tudo que você precisa será suprido, trazido. Se nem um passarinho não trabalha, e no entanto ele não fica sem alimento, Deus provê. Então tudo aquilo que você precisa, Deus proverá. Sua divina presença proverá. A ti é arregaçar as mangas e trabalhar para cumprir seus contratos, para se alinhar, para estar em condições de cumprir seus contratos. Tempo essencial aqui, tá? Para todo o centro de transformação que é necessário, de movimento, de mudança, tá? Para arregaçar as mangas e trabalhar em si, trabalhar para essa abertura, esse alinhamento com a Santíssima Trindade, esse alinhamento com os pilares de luz, com os poderes, tá? Vem muitos poderes, as forças evolutivas, tá? Para esse desenvolvimento aqui. E superar toda a desconexão com o seu eu superior aqui, com o seu propósito maior. Tá? Superar relações kármicas atraídas a partir de um centro de feminino não curado também. Tem muitas questões de vidas passadas que escolher essa opção, que precisa ter atenção e buscar a resolução, tá? Porque isso é o ponto nodal, a quebra de padrões kármicos, a cura emocional, a cura do passado, a cura de nutrir posturas egoístas, orgulho, arrogância, ou pessoas egoístas, orgulhosas, arrogantes, ou energias nessa situação, tá? Que é o que vai trazer toda a transformação. Todo o espaço aqui de transformação daquilo que já foi num centro de distorção criado, tá? Em outras frequências e que necessita de alinhamento nesse momento, para que você de fato possa ser livre e vença seus medos, tá? E possa viver o amor incondicional na sua forma mais plena, tá? O centro de gratidão, tá? Mas existe aqui, estar confortável também, tá? Fala desse desenvolvimento da alegria, tá? Do espaço de segurança, de conforto, tá? De paciência, de espera, de confiança. Um tempo de estabelecimento de confiança na luz, nos seres de luz, de criar estratégias também, tá? E muito trabalho, porque o movimento exige isso. Estratégia, entendimento maior, uma percepção maior, tá? E proteção maior também, tá? E cura, porque é esse aspecto. Então, assim, é como se você tivesse que desenvolver potencialidades que você ainda não consegue gerenciar tão bem, como é estratégia, a cura no espaço maior, tá? Percepção, a confiança em Deus, a confiança na vida, a confiança nas pessoas, a confiança em si mesmo. Vai ser medos e dúvidas, tá? Então, essa busca pelo trabalho perfeito, pela perfeição em seus trabalhos, ou buscar estratégia para isso. Para lapidação interna muito grande aqui, tá? Lapidação. É o exercício de ancorar um diamante, tá? O cardíaco vai te ajudar nesse centro de lapidação. Muito diamante aqui. Energia dos portais diamante ou do próprio do centro de transformação. Porque aqui fala muito assim, na roda do Sansara, as coisas elas são muito imperfeitas. Então, muitos processos de cura, muitas ferramentas, elas são aplicadas num espaço de dualidade, tá? De interferência. E todo o centro de consciência também, ela ainda existe num modo muito rudimentar. Então, é o trabalho de se alinhar com esse centro sagrado para que você veja tudo claramente. E a confiança de quanto melhor você tiver no seu caminho, com muita humildade, por óbvio, você vai receber tudo, tá? E esse desenvolvimento da confiança no universo. Muita dificuldade de confiança aqui, por conta das experiências, por óbvio. Tá? É a criança que confia. Tá? No tempo certo das coisas, há um movimento rítmico, né? Nada, não acelerado demais e também não lento demais. Estou falando do timing, tá? Aqui tem um centro de perfeição a ser buscado mesmo, que faz parte do seu grande processo evolutivo, plano evolutivo aqui encarnatório, para você alcançar, para que você alcance também essa sintonia com as consciências iluminadas e consiga fazer o que tem que ser feito. Gratidão. Vamos à pirâmide. O sagrado habita em você, né?
Muito centro, quando a gente pensa que a gente está quebrado, moído, porque a gente não carrega nada de bom, aí que nós estamos no ponto de poder reconhecer, ou de desenvolver, ou de revelar o sagrado em nós. A verdadeira força, o verdadeiro poder, tá? A nossa força real, ela desabrocha, ou a nossa beleza real, quando nós achamos que somos fracos. Porque quando nós achamos que somos fortes, existe aspectos de arrogância ali, de orgulho, de ego, tá? De imperfeição. Muito mais, você precisa reconhecer suas imperfeições. Olha o que privilégio estar encarnado e poder reconhecer suas imperfeições, ou trabalhar para isso. Porque a partir de um reconhecimento profundo das imperfeições, quando você sente que você é um nada, é que você se torna o tudo, que você tem a potencialidade, o campo aberto para se tornar o tudo. Porque aí você pode se libertar das ferramentas, do modo de operar, da consciência que cria distorções ou imperfeições. Que coisa mais linda, né? Então é sobre isso, tá? Então falar muito desse aceitar ou buscar intensamente, reconhecer os aspectos de eus negativados ou de sombra que você tem. Porque quando a gente acha que tá tudo bem, que a gente é ótimo, tô falando de trabalho aqui, de ego muito profundo, de ruptura, né, de crenças e de consciência do sistema tridimensional de ser, ou daquilo que você traz já como uma tendência, tá? A se deslumbrar com aquela música que não é sagrada, ou a seguir direcionamentos ou caminhos que são enganosos, tá? A palavra é essa. Então, essa busca da percepção maior, tá? Tem muito livro de Mirdá, para quem não leu, busque ler, é um livro muito bom, é uma das... né? Mirdá, o rapaz que escreveu o livro, ele teve um desejo intenso de subir uma montanha, né? E aí a montanha era muito escarpada, ele levou pães, ele levou vinho para a jornada e começou a subir, começou a se machucar, começou a se ferir. Aí chegou um pastor, acabou, né, tomando os pães dele todos, e ele perdeu o pão e o vinho. Aí depois de mais um espaço na jornada, ele perdeu as roupas, perdeu o cajado, ele perdeu tudo. Quando ele estava, né, lá em cima, que ele não sabia nem onde ele estava, porque estava todo machucado, nu. Ele simplesmente despancou ladeira abaixo, abismo abaixo. E a hora que ele acordou, no outro dia, ele estava lá em cima. É porque a mão de Deus, o abismo não pôde conter ele. Então aqui está falando disso, gente. É um trabalho tão grande a nível de ego que a sua vibração ela não vai ficar mais compatível com nenhum abismo. Tá? Os abismos não vai poder conter você. Então é muito trabalho. Estar aonde o seu eu superior definiu que você deva estar. Porque onde Deus define onde você deve estar. Porque se você estiver onde Deus define e você estiver descendo ladeira abaixo, todo estrupiado, mas está onde Deus quer te colocar, Ele vai te levantar e te colocar num lugar que você nem imagina. Então fala desse centro de confiança mesmo, de estabelecer, tá? Um compromisso com a sua divindade, com o seu eu superior, com a sua divina presença tão grande, que você possa estar onde Deus determine. Ter essa cura com o masculino sagrado, esse nível de abundância, de fluidez, a paciência para a manifestação disso. Esse trabalho em conjunto, tá? Tem que ter o despertar de amor por algo, por alguém, ou por um caminho, tá? Existe o amor, deixar que o amor te conduza, não ego. O coração, tá? E o coração de uma perspectiva superior, não o coração humano que, né, se coloca numa enrascada. E caminhar, subir a montanha aí, tá? Seguir o mestre, seja os mestres humanos, seja o mestre divino, seja as duas coisas, ou seja mesmo as consciências de luz, tá? Vencer os conflitos internos, buscar
vencer toda dualidade, toda dúvida, todo medo, toda limitação que o seu eu inferior coloca, que o seu mental estabelece, os espaços de intelectualidade, tá? Porque você veio para vencer isso, para curar caminhos, né, rotas de fuga, tá? Desvios, fala muito disso, para superar uma tendência de pegar desvios quando a coisa fica difícil, ou de ser seduzido por vozes que não seja do seu eu superior, mas que venha por conta de um espaço de zona de conforto. Ela do grande trabalho kármico, tá? De integrar aspectos relacionados à resiliência, resistência, foco, compromisso. Aprender a seguir caminhos que sejam, ou a seguir o caminho maior, tá? A buscar esse centro de equilíbrio, tá? De requalificação da sua consciência, do bom uso da energia mental e emocional e de seguir a direção correta, tá? Tem muito isso aqui. E aí não importa se é fácil ou se é difícil. De buscar o seu poder, né? E de vencer as ilusões, de vencer todo um centro de sono aqui, profundo, inconsciência, tá? Produzido pelas dinâmicas de ego, todo um espaço de maturidade que eventualmente faz com que você não vivencie o amor, não escolha o amor, tá? Não caminhe como uma criança que confia. Espaço de alinhamento aqui. Quais são as mentiras que você está contando para você que está te impedindo de viver o amor? Então, tem muito esse trabalho aqui. Qual é o centro de maturidade que ainda existe, tá? Seja no seu caminho, na sua vida, que está te impedindo de manifestar o amor ou de vivê-lo na sua plenitude. Desse desvelar aí. A questão do compromisso, medo do compromisso, fuga do compromisso, não merecimento, tá? A falta de estabilidade, né? Esse centro de querer trocar as coisas em algum nível também, tem muita essa energia. Uma pessoa começou a me dar trabalho, um relacionamento. Aqui fala muito desse trabalho profundo, de vencer fobia a compromisso, tá? De transformar aquilo que não é o ideal ainda naquilo que é ideal, ou de trabalhar para isso, tá? Fala de não trocar as coisas, pessoas, situações. Fala muito desse trabalho mesmo, tá? Porque todo relacionamento vai dar trabalho, né? Todo o caminho dá trabalho. Nós temos e devemos ter trabalho conosco mesmo, tá? Então, fala de uma criação a partir de outros moldes, tá? De crenças aqui. Então, tem muita ajuda da mestra Ruvena, principalmente da mestra Nada, mas mais da mestra Ruvena, para alcançar algum sonho, algum espaço criativo, a realização de algum desejo, que para alguns pode ser material, para outros é de um espaço espiritual, né? Ou mesmo a realização amorosa. Então, faça um pedido para a mestra Ruvena. Ai, que coisa linda. Espero que seja a minha opção. Faça um pedido, tá? Que ela pode conceder, se for aquilo que estiver alinhado, tá? Existe muito uma questão de você poder fazer um pedido. Tá? Fala de algo sendo trazido pelo espírito, tá? Da necessidade de cocriar a partir de um senso de uma responsabilidade, prestar atenção aos detalhes, estratégia, consciência maior, tá? Que esse é um aprendizado. Tem questões relacionadas à maturidade aqui, a ser trabalhado em vários níveis muito profundos. Às vezes a pessoa pode se achar muito madura, mas diante do universo, numa perspectiva superior, tá? Olhar de cima. Então, ainda existe padrões e atuações a partir de um sentido de maturidade. Reconhecer isso é inteligência, tá?
é o que a sua espiritualidade fala. Todo o bom uso da energia mental e emocional, tá? Toda a tendência a conectar-se com esferas ou influências mais densas, ou dar a voz, né, ouvido, fala muito disso. A gente carrega, como se a gente carregasse um anjo, né, Deus e um diabinho, né, em cada lado do nosso ouvido. E aí aquilo que a gente escolhe, tá? Ouvir e seguir, ter como direcionamento, é aquilo que vai moldar as estruturas da nossa vida. Então fala desse olhar para a sombra, as criações de sombra. Com quem estou me unindo para construir as coisas? Quais são as vozes que estão realmente tendo prevalência, que eu estou tomando como as vozes dos meus mestres, ou de uma intuição saudável, porque aqui tem influência negativa, tá? E que está causando rupturas, ou que está causando bloqueios, ou que está causando criações que não são legais. E que vem muito desse espaço de acordar, tá? Acordar, despertar para a vida num espaço muito mais profundo, tá? Superar dinâmicas de ego, tá? Usar o poder mental e emocional às criações de um espaço maior, aprender a criar, tá? Aprender a realizar coisas do centro correto, ou a ouvir as vozes do direcionamento correto, tá? Para que você possa subir a montanha. Então tem toda essa questão de enxergar influências, ou enxergar os obstáculos, enfrentamento de obstáculos, tá? Porque aqui João, na história do pé de feijão, ele teve que enfrentar o gigante, né? E ele desenvolveu estratégia para poder vencer o gigante, né? Ou enganar o gigante, ou superar. Então, vem muito desse aspecto aqui de superação de influências negativas, tá? Que venham no seu campo, muito por questões que você já traz de outras vidas, tá? Esse é o processo que a criança vai precisar despertar, desenvolver, tá? Consciência, que o feminino divino vai te ajudar a trabalhar, tá? Todo centro de influência negativa aqui também. Os inimigos ocultos, tá? E aqueles que muitas vezes a gente acha que é nossos amigos, mas que a gente não tá conseguindo discernir bem o que é um, o que é o outro, tá? É a finalização do grande ciclo kármico aqui, que é a sua criança que te leva, que é a confiança, tal, mas que exige uma responsabilidade, esse trabalho com a sua divina presença, com a sua hierarquia de luz, tá? Esse trabalho é de união. O espaço também de conseguir unir-se a pessoas, a grupos, a sua espiritualidade, a vencer o individualismo, a vencer a exclusão em algum nível, tá? A vencer esse espaço de conforto em algum nível, de viver no meu mundo, tá? Eu primeiro, eu depois e eu no terceiro, mesmo que isso não pareça de uma forma que não seja evidente para você, mas no nível profundo isso é verdadeiro, a espiritualidade fala, tá? Então que vai precisar trabalhar aí esse aprendizado, tá? De realmente incluir os outros, de ser colaborativo, tá? De criar algo que beneficie os outros também, fala muito disso, de aprender a ter a convivência correta com um grupo, com pessoas, tá? É um centro de criação aqui, tá? Aonde você vai precisar buscar o seu poder, o verdadeiro poder. Então, existe oportunidade, existe algo novo, mas você vai precisar ter uma visão maior das coisas para você poder usar esse poder da forma correta. É muito arcanjo Rafael que vai te ajudar nisso, tá? Para que você encontre seu verdadeiro tesouro, tá? Para que você vença influências negativas muito fortes aqui, energias bem complicadas, mas que vem do espaço de criação e atuação nas outras frequências que você desenvolveu, tá? Não tem a ver necessariamente com influências externas, que pode ter também, mas tá muito no espaço interno aqui, tá? Fala muito do centro de conexão muito profunda com o anticristo, com a matéria, tá? Que você vai precisar vencer, transformar, tá? Esse aprender a celebrar, esse aprender a estar alinhado com a tribo do Cristo. A tribo do Cristo, ela exige renúncia, paciência, transformação, sacrifício em algum nível.
compromisso, lealdade, fidelidade, trabalho intenso. Esse é o Cristo Miguel. Trabalha incansavelmente para nos proteger, para nos, né, resgatar. Então, em que medida você vai instituir os princípios do Cristo na prática? O amor, a tolerância, a compaixão, tá? A transcendência do que é aparente em prol daquilo que é, né? Então, eu vou precisar trabalhar espaço de aterramento, de aceitação, de estar no planeta, tá? Todo centro de influência que envolva algum espaço de fuga de dificuldades, fuga de enfrentamentos mais profundos, tá? Falar muito disso aqui, tá? Autossabotagens. Tem questões mais profundas aqui que não tem a ver com a criança, infância dessa vida. Tem a ver com questões de sombra que você já carrega, tá? De outras vidas. E que é um momento de trabalhar para você alcançar esse tesouro, tá? E você vai ter ajuda sempre, tá? Mas é o desbloqueio emocional, é o aprendizado do amor incondicional, tá? É vencer, é o espírito, a busca pelo espírito, é estar alinhado com a sua família de alma, com a sua tribo, tá? Ser um soldado leal em algum nível para alguns, tá? Ele tá falando especificamente. Soldado leal, ele vai cumprir. Tá? E ouvir a voz, discernir a voz. Qual é a voz do Cristo Miguel? O que é enganação? O que são outras vozes que se passam por mim? Então é muito esse aprendizado agora. Tá? A partir desse centro de aprender a trabalhar em conjunto, a incluir o outro, a entender que num nível mais profundo não existe o outro, todos somos um. Então, o que você faz pelo outro, você está fazendo por você mesmo em algum nível. Implica retorno, positivo e negativo. Então, é um negócio mais profundo essa opção. Vamos lá para golfinho. Mas eu te amo, te adoro. Peço licença para entrar na energia de quem escolheu essa última opção. Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Essa opção tá linda. Aqui fala algum desejo sendo concedido, auxílio dos planos internos, tá? Auxílio de alguma mestra ascência. Então, aquilo que você sozinho não conseguia, você recebendo do plano superior, tá? Porque a Cinderela, ela não podia ir no baile se não fosse a fada madrinha, né? Então, para ela já tinha acabado, game over, né? E aí apareceu a fada madrinha e proveu tudo aquilo que ela necessitava para encontrar o príncipe. Então, obstáculos aqui, no que tange ao amor, serão rompidos, superados, tá? Ou a manifestação disso, a criação de um caminho disso maior, tá? Então, tem um centro de auxílio divino aqui. A realização de algum sonho de infância para alguns, tá? É importante também para uma nova referência, tá? Toda Cinderela sonha com um príncipe, né? Então tem muito essa questão. Para alguns vem com uma questão uma questão de infância, seja uma boneca que você queira e você não pode ter, ou seja, tá? Que tem um espaço de sonho de infância que é importante para você dar vida para sua criança interior, né? Produzir um novo centro aqui de integração da criança interior, tá? Que isso vai culminar em manifestação, alinhamento, transformação.
você alcance o seu poder a partir de um centro de olhar para quem você de fato é, tá? De você encarar o seu sofrimento, as dificuldades, como uma oportunidade de criar um caráter firme, tá? Um desenvolvimento de caráter, de aptidões aqui, que de outra forma você não teria, porque no centro de facilidade, geralmente não há muito crescimento, a espiritualidade está falando, tá? Então tem um centro de dúvida, de medo aqui, de sobrecarga, de questões que envolvam patologias mentais ou ansiedade, que é preciso olhar, para alguns tem a ver com depressão mesmo, que venha por conta do mental, esse trabalho, tá? Questões que envolvam mental, corpo mental, sobrecarga em algum nível, mesmo que seja, né, seja por influências aqui, questões espirituais, ou mesmo seja por questões da sua realidade, ou do centro de pensar demais, tal, ou de assimilar muita coisa do corpo mental da Terra, ou de quem você está conectado, tá? Que é preciso aprender a fazer pausas, a espiritualidade está falando, inclusive no que tange ao mental. Porque você força tanto seu mental para ter respostas, e não é desse forçar o mental que você vai ter resposta. Você pode ter uma síncope aí, desenvolver uma patologia, tá? Você pode trabalhar muito com Nemamiá para te ajudar. E aí a Léo, Mitrael, tá? E nas questões Elemiá do mental, porque tem essa questão do mental aqui para ser alinhada, tá? Para que você possa se conduzir. Algum conhecimento novo é necessário para aquilo que você precisa caminhar agora, tá? Para o desenvolvimento que você precisa agora. Tá pedindo muito conhecimento, tá? Busca por informações, busca por desenvolvimento de aptidões, tá? Que serão essenciais na sua nova jornada. Então, é uma nova vida aqui. Tem uma nova jornada. Tem uma finalização do grande ciclo kármico aqui para alguns, tá? E é um espaço de transformação muito profundo. Então, que você precisa se abrir para esse novo centro, né? Esse pedir que você receberá, esse aprender a trabalhar a 4 mãos, vem muito com os 4 arcanjos do Senhor e com as pessoas, tá? A liberar medos muito profundos ou a enfrentamento de medos muito profundos, tá? Fala dessa questão aqui, vem muita energia de Sanat Kumara e Lei de Vênus, que é o serviço abnegado em algum nível, tá? Que você vai precisar desenvolver a disposição de atender a essa demanda ou de você se preparar para que no futuro você o faça, tá? Então, esse olhar para fora, olhar além de si, tá? Então, esse plantar flores para que você colha flores, tá? Aquele que planta limões vai ter que, né? O máximo que vai poder fazer é uma limonada. Tô falando muito isso aqui. Escolher hoje as sementes daquilo que você quer plantar e você, para que você saiba o que você vai colher, tá? Muito isso. E pedir o direcionamento, tá? Existe algum sonho aqui que vai ser realizado? Existe alguma abertura de caminhos, tá? Que vem muito pela energia de Sanat Kumara, espaço de intervenção divina, coisas que acontecem antes do Natal, tá? Tem uma questão aqui de algo que faz o seu coração cantar, abertura de caminhos de fertilidade, para alguns a libertação, alguma cura emocional muito profunda, tá? O centro de despertar maior, para outros é a realização de algo tangível, tá? Mas que você precisa aprender a dominar os seus pensamentos, a criação mental. Então, eu sempre trabalho com a afirmação do eu sou. Eu sou o mestre interior guiando e controlando os meus pensamentos na perfeição do Cristo. E eu estendo isso também, né, para as minhas ações, emoções, reações, que é isso que eu estou desenvolvendo para aprender a controlar o mental, porque senão vem as questões de sombra. Fala desse trabalho do entendimento do que a sua sombra pode estar criando e que você não está percebendo, tá? Tem muito isso aqui. Então, todo esse sentido de aprender a dominar a própria sombra, ou conhecê-la, tá? Ou ter clareza, ou ter consciência dela. Porque para que a sua colheita ou a sua criação também não seja comprometida, tá? Por tempestades ou por rupturas promovidas pela sombra. Então, todo esse domínio de si, que a própria espiritualidade vai te ajudar e que você deve buscar. Então, eu sempre tento também
eu sou o mestre interior guiando e controlando a sequência dos meus pensamentos, emoções, sentimentos, intuições, reações, em todos os tempos, espaço, dimensão, na perfeição do Cristo, inclusive na quarta dimensão, para ir desenvolvendo essa aptidão de trazer a perfeição do Cristo para sua vida, tá? Para suas escolhas, tá? Porque se despertar para a música sagrada da sua alma, que ela não é composta sozinho e que ela não é composta de qualquer jeito, tá? Existe muita dificuldade em aterrar aqui e isso é um grande desafio a ser vencido, tá? Que vai precisar ser trabalhado. Então, trabalhar com as estruturas, né, dos guardiões puros da terra, de luz pura, os xamãs da luz da terra, para que exista uma integração com a sua ancestralidade humana. Existe muita rejeição da ancestralidade a um nível profundo aqui, tá? Que não tem a ver necessariamente com a sua família humana desta linha de tempo. Aqui tá falando de muita coisa, de muitas vidas, tá? Então, é esse centro de aceitação, perdão, auto-perdão, criações sábias aqui, o legado de luz, que vai precisar trabalhar muito com os xamãs da luz, tá? Seja com a Caia, seja com a Lady Serena, tá? Tem muitas xamãs da luz aqui. As linhagens das ancestrais de luz. É para esse espaço de integração, de visão, de perfeição, de alinhamento com todos os mundos, com todas as esferas. Não adianta que querer só estar em esferas elevadas, tá? Porque nós somos uma estrutura multidimensional que precisamos operar em todos os espaços. E a espiritualidade está falando, precisa aprender a confiar mais na hierarquia de luz, pelo menos naquela que de fato é da luz, tá? Porque essa desconfiança vai fazer com que você atraia estruturas e seres que não são da luz para operar junto com você. Tem muita energia aqui dos xamãs, tá? Dos xamãs que precisa trabalhar, tá? E para esse centro de mudança. Você sair do mundo, não estar no mundo, mas não rejeitar o mundo com tanta força. Não excluir o mundo, né? Excluir tudo no seu reino interno. Porque senão você continua sendo excluído em algum nível, tá? Então aqui é o centro de exclusão que precisa ser trabalhado. De elevação da frequência a partir do desenvolvimento de uma visão maior, de abertura para receptividade, tá? De abertura de amor incondicional, tá? De abertura. Tô falando muito de abertura aqui. E muito de buscar maturidade. Tá? De inclusão das suas emoções, de reconhecimento daquilo que você sente e não se deixar dominar pelo que você sente, tá? Eu falo dessa busca por equilíbrio mesmo, por transformar as impressões do seu corpo emocional, tá? Para abertura da visão multidimensional, tem muito isso, tá? Para uma disposição maior também de enfrentar a tempestade, porque depois dela você é outro ser, tá? Seguir um ritmo que seja seu próprio para manifestar a perfeição na sua vida, tá? E aqui trabalhar as espirais de manifestação de uma forma colaborativa, com o outro, com a sua espiritualidade, com os desdobramentos, tá? De consciência, de uma forma inclusiva, a palavra é essa, inclusiva, tá? Porque todo esse centro de segregação em algum nível, são seres e consciências que passaram por processo de segregação, seja como aqueles que foram segregados, ou seja como aqueles que segregaram. Tem questões de exclusão muito forte, que é ser vencida de um nível ancestral, tá? De categorias, de seres, categorias, de pessoas, categorias aqui, tá? E que isso você vai precisar curar, num nível muito profundo, ok? Quer você reconheça isso ou não. Porque a partir desse centro que você conseguir incluir o outro, incluir o todo, incluir aquilo que você não gosta, é que no outro em si mesmo primeiro, né? É que você vai realmente ativar códigos de luz, potenciais de luz e manifestar a perfeição na tua vida, ativar portais de luz, tá? Porque quando houver uma exclusão, você vai estar operando de uma forma um tanto quanto capenga, porque é como se você quisesse ouvir a voz dos seus superiores ou uma intuição superior, desenvolver isso e não conseguisse. Porque quando eu excluo o outro, eu também me excluo, entende? De alguma forma, aquilo que eu emano para o universo volta. Não tá falando disso, tá? Então, se ouvir a verdade
você vai conseguir a partir desse centro de inclusão, tá? Inclusão das pessoas, das consciências, dos seres, tá? Porque o sonho bonito na Terra, ele só pode ser criado por muitos, por todos. Não é o único ponto que vai criar um sonho bonito na Terra. De um único ponto pode emanar muita luz. Existe todo esse espaço de criação que necessita do todo. E que um todo diferente, que não quer dizer que não seja importante, tá? Então, falar muito desse espaço de não julgar o que é importante, o que deixa de ser importante, mas também de buscar esse alinhamento, tá? Com uma resposta superior. Trabalhar bastante com o poder de atração, tá? Para voltar à vida em algum nível, tá? Para vencer aí espirais de manifestações que não são positivas ou todo um centro mesmo de rejeição. Tem muita questão relacionada à rejeição, ao propósito, ao caminho, à matéria, à terra, à fisicalidade, à limitação, tá? Que vai precisar ter um olhar maior. E fala que você não precisa ser perfeito, você precisa fazer o melhor que você pode. O outro também não precisa ser perfeito, porque inexistem seres humanos perfeitos, encarnados. E aí é preciso integrar as partes da sua vida que você sente, os seus desejos, mas não se deixar dominar, tá? Por partes que estão desalinhadas, tá? Não, fala aqui de uma aprendizagem de não se permitir enganar, tá? E aí, para que eu não seja enganada, eu preciso trabalhar muito forte a questão do auto-engano. Só existe um modo, tá? Tem muitas questões lemurianas aqui para ter atenção ou buscar compreender ou buscar curar, tá? Olhar para isso, para questões de vidas passadas, questões que envolveram segregação, tá? No nível muito profundo. Tá? Guerras e tudo mais, julgamento muito rígido, tá? Ver quem você verdadeiramente é, luz e sombra, e que nem sempre é confortável, né? Porque traz aspectos assim, vidas que a gente trinca de vergonha, tá? E aí caminhar de uma forma mais livre, tá? Como se você pudesse daí alcançar um nível de liberdade que pudesse até tomar banho de chuva, caminhar na chuva, um movimento, tá? E alcançar um nível de forma. Aqui vem muito no sentido de vencer a densidade, tá? Mas livre do julgamento. Auto-julgamento, julgamento crítico, julgamento com o outro, que daí você estará apto a amar, a curar, a ser curado, tá? Superar espaços de restrição muito grande, de exclusão, tá? Tá. E aqui existe esse enfrentar a noite escura da alma de uma forma muito forte. Ter fé no processo. Ter uma confiança em Deus, desenvolver uma fé inabalável, tá? Uma força de vontade inabalável. Estar nu diante de Deus no sentido de reconhecer todas as suas partes, todas as suas faces. É muita questão de faces aqui, que você não... ainda não tem noção que tem. E não vai gostar nada. Mas isso que vai ser profundamente libertador. Tá? Porque daí você consegue, a partir desse centro de se ver de muitos modos, de enfrentar a noite escura da alma, de reconhecerem faces aqui bem complicadas, ou desse trabalho de cura que envolve até a ancestralidade mesmo, você vai conseguir ser dirigido para a luz. Trazer para a luz partes muito difíceis, escolhas muito difíceis, estruturas, onde você esteve muito conectado com o poder. Então, a cura da energia masculina, a cura de todo o espaço de conexão com o poder, tá? E falar muito desse caminhar vestindo as vestes do amor incondicional, que é algo que na roda de Sansara você ainda não sabe com tanta força, pelo menos não desses aspectos de vidas negativos que necessitam de trabalho, de aceitação, tá? De reconhecimento, de autoconfiança, tá? De confiança. Então, aqui tem muito abertura para cocriação e para manifestação, mas colocando o amor, tá? Colocando o amor e mudando, é como se você tivesse que mudar seus pedidos,
mudar suas crenças, do que é importante, tá? Então, o centro de liberdade é muito bom. Para você alcançar, ser do mundo e não... estar no mundo e não ser do mundo. Espirais de manifestação positiva, questões de liberdade muito profunda, mas é um espaço de transformação que está doendo e que tende a doer muito. Então, se proteja, né? Buscar todo o centro de proteção da espiritualidade do Cristo Miguel, porque tem questões aqui que envolvem a relevância do seu processo encarnacional, a relevância da sua missão de alma, que estão além dessa existência aqui, nesse ponto da jornada, e fazem muito parte de um todo que você ainda não tem a dimensão, seja nos aspectos positivos, seja no negativo, mas que faz parte justamente da construção desse legado de luz, desse desenvolvimento, das experiências que você, dos acordos espirituais que você trouxe para cumprir. Então, buscar uma forma de desenvolver a capacidade de ver o todo e parar de se identificar tão severamente com uma parte, tá? O todo, é sobre o todo maior, essa busca dessa visão do todo, dessa visão da integrada das coisas, de tudo, tá? Porque aqui existe muita visão da parte, da identificação com um ponto, e você querer resolver tudo a partir do centro do seu eu nessa frequência, quando que existe tantas coisas envolvidas, a espiritualidade fala, tantos desdobramentos, tantos positivos quanto negativos, tanta conexão também com o planeta, com o movimento planetário que você tem, o seu propósito, a sua missão, a sua existência. Então é algo muito maior do que você pode imaginar e que muitas vezes você se julga tão severamente o outro, mas de uma perspectiva tão reduzida. E esse ampliar a visão, esse ampliar o amor, esse trabalhar a aceitação, é algo a ser desenvolvido com muita profundidade. Alegria no processo também. No servir a si mesmo e ao todo. Porque todo processo de cura profundo, ele vai servir ao todo. Mas todo processo de cura profundo, ele é para o todo, não só para nós, para a coletividade. Então é sobre isso. Tá? Não se identificar tão severamente e se auto-julgando, se condenando tanto pelos desafios que a jornada te impõe e que às vezes pode nem ter tanta relevância com o seu próprio caminho de uma forma individual. E às vezes ele está totalmente conectado, sim, só com o seu caminho de uma forma individual, mas que isso é irrelevante diante do grande conteúdo, do grande objetivo, né, da grande estrutura maior que significa, tá? Na sua jornada evolutiva, o seu processo encarnacional, principalmente nessa frequência, tá? É um ponto nodal aqui, de conexão, de intersecção com outras linhas de tempo, com outras consciências, trabalho conjunto. Trabalho conjunto, seja com desdobramentos da sua energia de luz mais jovens, mais velhos, tá? Então, essa criação dessa estrutura multidimensional, essa integração, tá? E sair da exclusão. Muito bem, gratidão.